Então, o que nós iremos discutir e debater, e fica à vontade também para deixar a sua opinião nos comentários, é se essa decisão que decretou a prisão domiciliar do então ex-presidente Jair Bolsonaro foi tecnicamente correta por parte do então ministro Alexandre de Moraes. Vamos iniciar aqui com a decretação da prisão domiciliar. No dia 4 de agosto de 2025, houve inúmeras notícias acerca da prisão, da decisão do ministro do STF pela decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, pessoal, desde o dia 18 de julho, houve o reconhecimento de indícios de que o então ex-presidente estaria tentando obstruir a investigação no processo no qual é réu por tentativa de golpe de Estado, juntamente com outros, inclusive o seu filho Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos. E na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes, após provocação da Procuradoria-Geral da República e seguindo pela maioria de 4 ministros contra 1 da primeira turma do STF, determinou medidas cautelares diversas da prisão. E essas medidas cautelares foi justamente no dia 18 de julho que foi estabelecido, e entre essas medidas está justamente usar a tornozeleira eletrônica, ficar proibido de sair de casa à noite e nos finais de semana, não manter contato com outros investigados e não utilizar redes sociais nem mesmo por intermédio de terceiros. Então essas foram as medidas decretadas para o ex-presidente. Então logo após essa decisão, o ministro entendeu que em entrevista que foi dada por Bolsonaro, ele estaria violando as determinações cautelares diversas da prisão, que são essas 4 aí. E naquele momento não determinou nenhuma nova medida. Mas após ouvir o ex-presidente, após 24 horas, ele reforçou e esclareceu o alcance dessas medidas cautelares, tá? E existe aí agora um novo cenário, No último final de semana, houve manifestações em alguns locais do Brasil com diversas pautas, entre elas anistia, críticas ao STF, entre outros debates aí políticos. Em uma dessas manifestações, Bolsonaro ele teria participado, especificamente no Rio de Janeiro, e Bolsonaro teria participado ao vivo por videochamada feita por um parlamentar federal. Além disso, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele teria contribuído com as manifestações em gravações divulgadas pelo senador Flávio Bolsonaro. Então, houve essa certa fundamentação com base nessas manifestações, e essa conduta ela foi entendida como violação reiterada das medidas cautelares. E por isso, o ministro determinou, em razão do descumprimento, a prisão domiciliar. E fica esse questionamento sobre esse cabimento da prisão domiciliar. Quais são as reais consequências do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão? E aí é que entra o parágrafo 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312 deste Código. Então, esse é o dispositivo que trata sobre esses descumprimentos relativos às medidas cautelares, inclusive com a probabilidade de prisão preventiva, ok? Então nós voltamos agora a um certo ponto em que tratamos sobre esse cabimento da prisão domiciliar, ou seja, o descumprimento pode ensejar a prisão preventiva. E a grande discussão fica em que poderia o judiciário decretar a preventiva de ofício nessa situação? Em minha opinião, a resposta é não. Isso vai contra o sistema acusatório propriamente dito, que desde a Constituição de 88 veda a atuação de ofício do magistrado no âmbito cautelar penal. Então, essa aplicação de ofício, essa decretação de ofício vai ferir, sim, o sistema acusatório. E quanto a essa atuação de ofício, há quem sustente que seria possível essa atuação, principalmente, em especial, se na decisão anterior já havia essa advertência, se em caso de descumprimento haveria decretação da prisão. Porém, para que se fosse decretada a prisão preventiva, deveria haver provocação de um dos legitimados, que não foi o caso. Então, considerando que a atuação foi contrária ao sistema acusatório, resta acompanhar agora o que é que a primeira turma, como que a primeira turma do STF vai se posicionar. Então, a atuação ela
foi contrária ao sistema acusatório. E agora vamos falar sobre essa diferença bem simples, prisão preventiva e prisão domiciliar. É outro ponto de questionamento. No caso, seria cabível prisão preventiva nesse momento, nessa situação em específico, e não prisão domiciliar, desde que houvesse provocação. Então, a prisão domiciliar, ela, no âmbito cautelar, digamos assim, não é uma medida isolada, não é uma medida autônoma. É apenas uma forma especial de cumprimento da preventiva. É um modelo especial, né, aplicável nas hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal, como, por exemplo, aos maiores de 80 anos, pessoas gravemente doentes, gestantes e os responsáveis por menores de 6 anos ou pessoas com deficiência. Ou seja, o ex-presidente Bolsonaro, ele não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Então, claro, lembrando, seria possível, seria cabível a prisão preventiva e não a prisão domiciliar, porque não se enquadra em nenhuma dessas situações previstas em lei, previstas no artigo 318 do CPP, desde que houvesse provocação. Então, a prisão domiciliar, ela é ilegal, na minha opinião também. Não há respaldo legal para a prisão domiciliar nesse caso do Bolsonaro. Ou seja, ou se trata de preventiva, de prisão preventiva, ou sendo preventiva, não poderia ser cumprida de maneira domiciliar. Contudo, a jurisprudência do STF e do STJ admite cautelares atípicas, ou inominadas, como também é comumente chamado, desde que mais brandas que a prisão tradicional. Nesse sentido, a prisão domiciliar poderia ser vista como uma medida atípica e não como uma preventiva clássica, né? Então seria aí uma exceção esse modus operandi, essa aplicação da prisão domiciliar para o ex-presidente. E você? Eu queria saber a sua opinião, independentemente de sua visão política, o que é que você entende dessa situação, dessa atuação, se foi correta, se foi inadequada, qual a sua opinião? Deixe aí nos comentários que vai ser bem interessante esse debate jurídico, né, no âmbito do direito penal e também no processo penal. Um forte abraço, até a próxima e valeu!